Bem, queridos irmãos, eu quero convidar a todos para fazerem comigo uma longa viagem. Vamos voltar a tempos muito antigos, muito distantes. Vamos dar uma passadinha pelo Egito, na época em que reinavam os faraós. Estão preparados para essa viagem? Estão? Então vamos começar. Veja, durante um período de 7 anos, houve uma grande fome em toda a terra, desde o Egito até Canaã. Canaã era onde viviam Jacó e os seus filhos. E eles ficaram sabendo que no Egito ainda se encontrava trigo para comprar. E o trigo era a base da alimentação do povo. Então Jacó e seus filhos foram para o Egito na busca de alimento e lá se estabeleceram, adquiriram propriedades, foram prósperos, se enriqueceram e se multiplicaram muito. Ora, o tempo passa e não há como detê-lo, não é verdade? O que é ontem já não acontece mais hoje. E aquele tempo também passou. Aquela época da fome também passou. Até mesmo José e sua família também passaram. Morreram. Todos seus irmãos e toda aquela geração passou. E gerações foram sucedendo gerações. E os israelitas, lá dentro do Egito, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que eles encheram o Egito. E vemos aqui com essa multiplicação que Deus cumpre a sua promessa da fertilidade e da multiplicação dos povos, que ele tinha dado primeiro a Adão. Em Gênesis 1:28, nós lemos: Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e dominem a terra. Para Noé, Deus também disse em Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Isso foi após o dilúvio. Deus diz também a Abraão, Gênesis 17:2, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Deus também deu essa promessa para Isaac. Gênesis 26:4, ele disse a Isaac: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras por meio da descendência de todos os povos, essa terra será abençoada. E também Deus prometeu a Jacó: seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Olha, Deus continuou cumprindo essa promessa durante os 430 anos que os israelitas viveram no Egito. Lá eles se multiplicaram muito. O tempo passa. Passaram-se mais de 200 anos depois da morte de José, quando subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, que nada sabia sobre José, e tampouco sobre Jacó e seus filhos. E este novo faraó, ele teve medo dos israelitas, porque já eram uma grande nação dentro do Egito, sentiram-se ameaçados por aquele povo. E por essa razão, aquele faraó sujeitou os israelitas a uma cruel escravidão e tornou a vida deles muito amarga, com trabalhos forçados e tarefas pesadas.
Aos israelitas, eles impuseram a árdua tarefa de preparar barro para fazer tijolos. Também tinham de fazer todo o trabalho agrícola. E nesse trabalho agrícola, estava incluído eles levarem as águas do Egito para irrigar as plantações dos campos agrícolas. E além disso, de todo esse trabalho árduo e pesado, aquele faraó foi um pouco mais longe e agiu com imperdoável crueldade. Ele ordenou as parteiras egípcias e disse a elas o seguinte, conforme lemos em Êxodo 1,16. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Queridos irmãos, observando esse cenário que estava a acontecer nas terras egípcias, que era totalmente desfavorável aos israelitas, vivendo debaixo de cruel opressão, talvez algum de nós consiga até imaginar o tamanho do sofrimento daquele povo. E aqui começaremos a ver a ação de Deus, o Senhor da história. Quais eram os planos de Deus, o Senhor da história? Para isso, vamos ler o que está escrito no capítulo 2 do livro de Êxodo, nos versículos de 1 a 10. Podem acompanhar pelo ecrã que está projetada, ou então pela sua Bíblia. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela ficou grávida e deu à luz um menino. Como era muito formoso, ela escondeu-o durante 3 meses. Mas não conseguindo escondê-lo por mais tempo, meteu o menino num cesto de junco que tinha betumado com pés e foi pô-lo entre os juncos na beira do rio. E a irmã do menino ficou a certa distância para ver o que lhe acontecia. O slide seguinte. A filha do faraó desceu para ir tomar banho ao rio, enquanto as suas servas passeavam na margem. Além nisto, ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas escravas, ir buscá-lo. Quando a princesa abriu o cesto e viu um menino a chorar, teve pena dele e disse: este é um dos meninos dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha do faraó: quer que eu vá chamar uma ama hebreia para criar este menino para si? A princesa respondeu: vai. Então a rapariga foi buscar a mãe do menino e a princesa disse à ama: leva este menino e amamenta-o por mim, que eu te pagarei. A mãe do menino levou-o e amamentou-o. Quando o menino já estava crescido, levou-o à filha do faraó e adotou-o como filho, e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: é porque o retirei das águas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aqui diante de nós. Acabou de ser lida e ouvida. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a compreendê-la, de tal forma que ela seja suficiente para a edificação da nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Irmãos, com esta leitura bíblica, agora sim podemos começar a nossa reflexão da palavra de Deus. Nasceu Moisés. Moisés é o personagem bíblico desta nossa reflexão. Em seu discurso no Sinédrio, Estevão disse: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário.
Lemos isso em Atos 7:20. Seus pais o esconderam por 3 meses. Não tiveram medo do decreto do faraó, que era para matar todos os meninos nascidos. Pois viram que aquele filho não era uma criança comum. O menino era bonito aos olhos de Deus. Sua mãe o meteu dentro de um cesto que foi descendo suavemente pelas águas do rio Nilo, até chegar ao sítio onde a filha do faraó se banhava, ali à beira do rio. Ela pegou e o criou no palácio. Muito provavelmente foi a mãe de Moisés quem preparou aquele cesto e o deixou à beira do rio. Talvez porque os homens estavam muito ocupados e empenhados naquele trabalho escravo. Não tinham tempo. Não sabemos quanto tempo o menino permaneceu sob os cuidados da mãe, porque o desmame de uma criança naquele tempo durava perto de 3 anos, até os 3 anos de idade. Esse menino foi educado com toda a ciência e sabedoria egípcia. Foi educado como um guerreiro dentro do palácio. E foi preparado para ser um príncipe. Interessante. Todos os esforços de Faraó para eliminar Israel foram frustrados por mulheres. Primeiro, pelas parteiras, que não obedeceram à ordem do faraó. Não mataram os meninos hebreus nascidos. Segundo, pela mãe e pela irmã de Moisés. E, finalmente, pela filha de Faraó. A incapacidade do faraó de destruir o povo de Deus ficou desmoralizada pelas atitudes dessas mulheres. O livramento notável de Moisés na infância prenuncia o livramento de Israel do flagelo no Egito. Salvação que Deus mais tarde efetuaria por meio daquele menino. Próximo slide, por favor. Aos 40 anos, Moisés mata um egípcio que estava a torturar um hebreu. Ele pensou que ninguém havia visto o que fez. E por isso, ele escondeu o corpo na areia. Mas no outro dia, ao intervir na discussão entre 2 hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Irmãos, não se esconde nada de Deus. Não se esconde. Deus a tudo vê. Deus vê o nosso coração. E Deus vê tudo aquilo que nós fazemos e pensamos. E por causa disso, então, Moisés foge para morar nas terras de Midian, onde viveu outros 40 anos. Midian era terra seca, desolada, totalmente contrária ao seu antigo lar na corte real. Sua experiência e conhecimentos palacianos eram muitos, porém não serviam de nada no deserto. Moisés teve que sair do conforto do palácio e foi para a escassez do deserto. Deve ter sofrido uma crise de identidade, pois passou 40 anos no palácio sendo príncipe e agora é servo do seu sogro Jetro. Sim, eu já estava casado. Moisés foi para o deserto porque teve que fugir do seu passado. Foi cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro, no meio do nada. E eu creio que nos momentos de solidão, Moisés pensava nas regalias que tinha no deserto, no palácio. Com certeza. Moisés fugiu para o deserto sem saber que era propósito de Deus transformá-lo em um grande líder. Isso nos aponta para que Deus tem um propósito para cada um de nós.
O que temos que fazer? Ouvir o que Deus está dizendo. Moisés, como líder, iria fundar a igreja do Antigo Testamento e conduzir mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Tudo começa ali. E a partir daqui, então, começa a história de vida de Moisés, o libertador. Deus chama Moisés de dentro de uma sarça em fogo no Monte Horebe, no deserto do Sinai. Muitas vezes, a revelação que Deus faz de si mesmo e de sua vontade era acompanhada de fogo. Moisés foi chamado para deixar de cuidar dos rebanhos de seu sogro, para tornar-se pastor do povo de Deus. Ao responder, eis-me aqui, em frente àquela sarça pegando fogo, Moisés é comissionado por Deus e disse, em Êxodo 3:10, vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Ficou bem claro, o meu povo, os israelitas. Entretanto, Moisés tentou se esquivar do chamado de Deus. Talvez ele quisesse continuar sendo um simples pastor de ovelhas, muito acomodado. E ele apresenta então para Deus pelo menos 5 motivos para que ele não fosse ao Egito. Ele perguntou, logo eu, Senhor? Não teria outro? A seguir ele coloca, como é que eu vou dizer para o faraó, quem é que está me enviando? E Deus disse, basta dizer que o eu sou te envia. Moisés ainda coloca mais uma outra dúvida. Senhor, será que eles vão acreditar em mim? E ele fala, eu nunca tive facilidade no falar. Como que eu vou conversar com um rei, com um faraó? Deus coloca a boca de Arão para falar por ele. E Moisés ainda insiste uma última vez. Senhor, peço-te que envies outro. Irmãos, o plano de Deus não muda uma vez estabelecido. Não muda. Aquilo que Deus tem para cada um de nós, Ele não vai mudar. Então, não ofereçamos essa resistência. Em alguns momentos da nossa vida, pensamos que os nossos planos são realizados da nossa forma, do jeito que pensamos. Mas nos esquecemos que só prevalecem os planos de Deus na nossa vida. Deus pode tornar coisas incômodas para nos despertar, para abrir nossa mente, o nosso coração, tirar-nos do conforto, para nos colocar no confronto. Só porque algo não está dando certo, não significa que seja o diabo te atribulando. Pode ser que seja Deus forjando o teu caráter. Se Moisés não fosse ao deserto, os maiores milagres em sua vida não teriam acontecido. As regalias e os confortos nos trazem comodidade. Parece que nossa vida só começa quando passamos por um deserto, por crises. Aí sim aprendemos a viver. Irmãos, podemos estudar sobre Deus a vida toda, com os melhores livros, com os mais renomados mestres de teologia, mas nós só o conheceremos de verdade no deserto individual. Quando passamos por crises, por dificuldades, por aflições, por desafios. Não tente entender os planos de Deus, apenas os aceite. Ele é Senhor da história, pois Ele sempre fará o melhor em nossa existência nessa terra. Veja a promessa que Ele passou para Jeremias e Ele escreveu no seu livro, capítulo 29, versículo 11. Somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor,
planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. São os planos de Deus, o Senhor da história. Através daquele evento miraculoso, vendo uma árvore em fogo e não ser consumida, aquilo atraiu a atenção de Moisés. E Moisés, então, conheceu o Deus santo e vivo. E apesar de ter se mostrado um tanto quanto relutante, Moisés recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou. Próximo slide. Depois de ter passado 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela altura, ele já estava com 80 anos de idade, conforme lemos em Êxodo 4:18. Ele disse para o sogro dele. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Irmão, vamos avançar um pouco o cenário. Vamos avançar um pouco essa nossa viagem. Agora, está diante de nós Moisés e seu irmão Arão, diante do trono do faraó. Imagine essa cena. Eles estão ali, frente a frente, cara a cara. O enviado de Deus. Este foi o primeiro encontro entre eles. Êxodo 5:1 nos revela. Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Mas já com seu coração endurecido, Faraó respondeu: quem é este Senhor, o Deus de Israel? Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Que Deus é este? E Faraó respondeu dessa maneira: não deixarei Israel sair. Eu não conheço este Senhor. A partir deste ponto, Deus começa a demonstrar, através de Moisés e Arão, sinais de seu poder, tanto para os egípcios, quanto para os hebreus. E aí então Deus envia 10 pragas. Próximo slide. Deus enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, sobre o seu povo, seu rei e seus deuses. A primeira praga foi a transformação das águas do rio Nilo em sangue. Êxodo 7:20. É interessante que as águas do Nilo não foram as únicas águas afetadas por essa primeira praga. Todos os canais, lagoas, reservatórios de água que haviam no Egito também foram atingidos por essa praga. Tudo foi transformado em sangue, não apenas uma coloração. Diz a Bíblia que foi transformada em sangue. Além de ser a fonte da vida agrícola do Egito, o rio Nilo era cultuado como um tipo de divindade. Quando Deus feriu as águas daquele rio, isso também significou um ataque ao panteão dos deuses egípcios. Os magos do Egito conseguiram imitar essa praga. E por isso o faraó endureceu mais ainda o seu coração. Segunda praga, muitas rãs. Êxodo 8:6. Provenientes do rio e de todos os canais daquela terra, e essas rãs invadiram todo o Egito. Logo depois do fim dessa praga, Faraó continuou com o coração endurecido.
Na cultura religiosa egípcia, as rãs representavam uma deusa, chamada Hecate. Terceira praga, piolhos. O pó da terra foi transformado em uma epidemia de piolhos, que infestou o Egito. Os magos egípcios tentaram imitar essa praga, porém não conseguiram. Depois eles admitiram que estava havendo ali uma verdadeira intervenção divina. Apesar disso, Faraó continuou com o coração endurecido. Quarta praga, moscas. Enxames de moscas castigaram todos os egípcios, porém as moscas não atingiram os israelitas. Durante essa praga, Faraó tentou negociar um acordo com Moisés. Ele queria que o povo de Israel adorasse a Deus no próprio Egito. Moisés recusou essa proposta. Não, é no deserto. E assim que os enxames de moscas sumiram, Faraó continuou com o coração endurecido. Às vezes, esse é o nosso problema também. Deus quer manifestar para cada um de nós os planos dele. E às vezes o nosso coração está endurecido. Quinta praga, peste nos rebanhos. Matou cavalos, jumentos, camelos, ovelhas e o gado em geral. Era a riqueza da época. Porém, os rebanhos dos egípcios não foram atingidos, convivendo com todos os outros. O coração do faraó continuou ali endurecido. Sexta praga, úlceras, feridas. Moisés e Arão jogaram para o céu um punhado de cinzas de forno na presença do faraó. Todos os homens e animais do Egito foram castigados com úlceras, inclusive os magos, que no começo tentaram imitar as pragas. Porém, Faraó continuava insistindo em não deixar o povo sair. Sétima praga, chuva de pedras. A chuva de pedras castigou todo o Egito, mas deixou ilesa a terra onde estavam os filhos de Israel. Faraó implorou por alívio, mas quando a chuva de pedras parou, ele manteve o coração endurecido. Oitava praga, gafanhotos. Devoraram tudo o que havia sobrado após a praga anterior, a sétima. Não restou nenhum verde nas árvores. Faraó tentou negociar mais um acordo com Moisés, mas a proposta foi recusada. E Faraó manteve o seu coração endurecido. Nona praga, trevas. Deus enviou trevas espessas durante 3 dias. Não era eclipse do sol, mas trevas sobrenaturais. Os egípcios celebravam a luz do amanhecer como sendo um ato de vitória do deus Ra, o deus Sol. Mas quando as trevas cobriram o Egito, isso significou a superioridade de Deus, de Israel, sobre o panteão egípcio. Os israelitas eram os únicos que tinham luz em suas casas, onde habitavam. Faraó tentou negociar com Moisés, mas seu coração continuou endurecido. Veio a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. É o ato final de Deus sobre o Egito. Deus instruiu a Moisés para o povo passar sangue na parte superior das portas, nas vigas superiores, nas portas de cada casa. O juízo de Deus passou por cima das casas egípcias, onde todos os primogênitos egípcios, dos homens aos animais, foram mortos quando o Senhor os feriu. Faraó e todo o povo do Egito suplicaram que os israelitas fossem embora. Após as consecutivas pragas que apontavam para o poder do Deus de Israel, Faraó finalmente deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes dessa última praga, a morte dos primogênitos, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa, antes que eles saíssem do Egito.
Depois da saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-los. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados diante do mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar. E depois fechou essas águas sobre todo o exército de Faraó. Planos de Deus, o Senhor da história. Depois disso, o povo partiu em direção ao deserto do Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus os mandamentos. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E lá ele recebeu as tábuas de pedra escritas com os 10 mandamentos, que Deus as escreveu com seu dedo. Moisés sai conduzindo aquele povo até as fronteiras da terra prometida. Uma longa caminhada. No entanto, ele não foi autorizado a entrar na terra prometida. Ele e Arão pecaram contra Deus. Naquele episódio em que Moisés feriu uma rocha para que desse água. E não era para isso. Era para falar com a rocha. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Deuteronômio 3, 24 e 27. E Josué assumiu o posto de líder do povo de Israel no lugar de Moisés. Versículo 10. Próximo slide, por favor. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor. E o lugar de sua sepultura é desconhecido até os dias de hoje. Ele foi sepultado num vale. Irmãos e irmãs, Deus é Senhor da história. E não há outros semelhantes a Ele. Majestoso em santidade, grande em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Nem a aflição de Israel, nem as pragas do Egito estavam fora do seu controle. Faraó, os egípcios e todo Israel viram o poder de Deus. Recentemente, o mundo viveu uma grande pandemia que descontrolou a economia mundial, atingiu poderes políticos dominantes. Muitas nações e poderosas nações ficaram descontroladas por causa deste vírus, chamado. Mas Deus nunca perdeu o controle. Que sempre esteve e está em suas mãos. A pandemia e seus efeitos estão passando. E Deus continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso. Deus continua sendo Deus, apesar de tudo. É um consolo, irmão, sabermos que Deus se lembra do seu povo e se preocupa por ele. O que prometera séculos antes para Abraão, Isaque e Jacó, agora começa a transformar-se em realidade. Este agora é lá daquele tempo, e o agora também. Quando Israel é liberto da escravidão do Egito, foram 430 anos, Deus não esqueceu. E eles começavam então essa viagem à terra prometida. Isaías nos relembra um pensamento muito interessante que está em Isaías 49:15, quando ele diz assim: haverá uma mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-la, eu não me esquecerei de você. Irmãos, tão triste vermos notícias de que uma mãe deixou um bebê recém-nascido jogado numa lata de lixo ou abandonado em algum lugar. Ainda tem pessoas com este coração. Mas Deus jamais se esquece de nós. E isso nos traz uma lição.
quando tentamos lutar com Deus, com a intenção de vencermos essa luta, é aí que nós seremos derrotados. Portanto, não devemos lutar com Deus, pois sempre perderemos. Querida igreja, peço-lhes perdão por ter trazido esta longa meditação. Afinal, tratamos aqui da pessoa de Moisés, um homem que falava face a face com Deus. E o que podemos aprender com Moisés? Olha, eu creio que se aprendermos uma única lição, apesar de serem várias, se aprendemos uma única, a nossa vida com Deus é diferente. E este ensinamento que Moisés nos traz chama-se obediência à palavra de Deus, obediência ao nosso Deus. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e aquieta o seu coração, sossegue a sua mente, que haja paz em seu espírito. Peço para que todos se mantenham aqui, porque afinal estamos na presença de Deus. Sair seria virar as costas para Ele. Se alguém sente que Deus não falou nada ainda ao seu coração, Ele pode falar nesses minutos finais. Confia, creia. Se alguém pensa dessa forma, Ele pode lhe falar algo importante até o final deste culto. Bem, talvez esteja aqui entre nós alguém que esteja a caminhar no deserto, vivendo suas lutas, suas angústias, aflições, medos. Mas quero lhe dizer, não desista, não desanime, Deus está contigo. O Eu Sou não desistirá de você. O sermão de hoje chegou ao fim. Mas a palavra de Deus é eterna. Mantenha a palavra de Deus viva no seu coração. E nesse instante eu quero fazer uma pergunta. Há alguém aqui que quer fazer parte dessa igreja? Olha, a pessoa pode pensar, olha, eu estou me sentindo bem aqui nessa igreja, eu me sinto acolhido, eu estou sendo edificado aqui nesta igreja. Essa é uma igreja séria, que prega a palavra de Deus, e quer ser um servo de Jesus aqui nesta igreja, quer se tornar membros deste corpo, vir trabalhar conosco. Há alguém aqui? Se há, levante a sua mão para que eu possa identificá-lo. Glória a Deus, todos já são membros dessa igreja, amém por isso. Mas eu quero continuar uma pergunta. Há alguém que ainda não tomou a decisão de receber Jesus Cristo? Talvez alguém que até mesmo quer tomar essa decisão, mas ainda está um pouco inseguro. Pois olha, eu quero incentivá-lo. Venha para Jesus. Ele tem os braços abertos para lhe receber. Ele quer salvar você do lago de fogo. Ninguém aqui quer lhe causar constrangimento. Esta é uma igreja comprometida, séria. Queremos recebê-lo com um forte abraço. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Queremos conhecê-lo. Este é o momento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. O amanhã é incerto. Não sabemos se ele vai existir. Confie na palavra do Senhor. Jesus nos garante vida eterna. Como vida eterna todos aqui já têm garantido. Irmãos, que Deus, o Senhor da glória, nos abençoe e que os planos dele sejam por nós permitidos que aconteçam na nossa vida. Que Deus nos abençoe a todos.